Olá, eis que agora eu volto para poder falar com vocês sobre a leitura do livro É Assim que Começa. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre o primeiro livro, É Assim que Acaba, e a proposta da autora é identificar que assim como tem ciclos que acabam, que encerram, outros ciclos começam. E aí começa a contar agora, no livro É Assim que Começa, a história de Lily e Atlas. Ela, depois que a filha nasce, Amy, ou Emerson, é uma menina, mas utiliza o nome Emerson em homenagem ao irmão mais velho de Riley, que morreu quando criança. E aí, depois que a filha dela nasce, ela pede o divórcio e se divorcia de Riley, mantém contato com ele por conta da filha, que ela não quer que a filha perca esse contato com o pai, e passa por algumas situações, né? Daí por diante. Lily e Atlas dão uma chance para o relacionamento dos dois. Agora, nesse livro, conta um pouco mais a história de Atlas, é focado um pouco mais nele, em todos os desafios que ele teve que enfrentar quando adolescente, onde ele se viu sozinho, né, longe de casa, foi expulso de casa pela mãe e o padrasto, passou por muitas dificuldades, e então conta um pouco dessa história. O que me leva a pensar e a lembrar de que muitas famílias hoje podem estar nessa situação, por exemplo, quando um filho não tem um relacionamento bom com os pais, ou com padrastos ou madrastas, e acaba se vendo numa situação em que ou passam por agressões físicas e verbais, até humilhações, ou até são expulsos de casa e se veem tendo que viver na casa de outras pessoas, dependendo de ajuda de outras pessoas. E aí, Atlas acaba descobrindo que tem um irmão e se vê na necessidade de proteger esse irmão. Ele tem 12 anos e foge de casa para fugir das mesmas agressões que Atlas sofreu com a mãe. Então, esse irmão dele, o Josh, ele passa pela mesma situação, só que ele vai em busca do pai, que foi embora de casa quando ele era muito pequeno, e acaba se encontrando com Atlas, né? Acaba encontrando com Atlas, Atlas resolve ajudar. E eu penso também em relação a algumas famílias alguns jovens que têm como referência de família não os seus pais. Nem sempre a família é aquele de sangue. Deveria ser, né? A gente, quando monta uma família, a gente quer que seja uma família feliz, uma família estruturada, mas nem todas as famílias são assim. Então, muitas delas acabam se tornando família que não é de sangue, ou outros parentes, né, acabam se tornando esse braço familiar, esse apoio familiar, avós, irmãos, tios. Ele começa a se questionar se ele vai conseguir cumprir esse desafio de cuidar do irmão. Ele nunca cuidou de ninguém, pelo contrário, ele precisou de ajuda de muitas pessoas, inclusive de Lily. E ele começa a se questionar se vai ser uma boa influência para o irmão, se ele vai conseguir lidar com um adolescente em casa. E eu posso dizer a vocês com toda certeza de que não é fácil cuidar de uma criança, não importa se é filho seu, irmão, se é primo, sobrinho, não é fácil cuidar de uma criança, muito menos uma adolescente. É muito desafiador cuidar de um adolescente, ainda mais quando você não teve experiência com isso ainda. Então, para ele é assustador, mas ao mesmo tempo, ele quer livrar o irmão das coisas ruins que já aconteceu com ele. Então, ele acaba aceitando esse desafio de ser um porto seguro para o irmão, de ser aquele braço familiar para o irmão, né, que ele não tem. E hoje tem famílias assim, que quer ser um braço familiar para aquele jovem. Bom, a minha leitura com esse livro foi bem breve. Eu gostei do livro, no entanto, eu acho que poderia ter se aprofundado mais, né, em relação ao Atlas, ao irmão dele, a nova vida de Lily com ele. Poderia ter se aprofundado um pouco mais. Eu acho que o primeiro livro trouxe uma profundidade maior.
lidou com questões sérias, com muito mais detalhes. E esse segundo livro, minha opinião, eu acho que ficou um pouco mais superficial. Então eu criei muita expectativa nesse segundo livro, por comparar com o primeiro, com a riqueza de detalhes no primeiro, que nesse segundo já não teve tanto assim. Então, por mais que eu entenda que foi uma parte leve da história de Lily e Atlas, foi como se fosse um alívio no sofrimento que eles tiveram desde antes, desde lá atrás, desde quando Lily teve aquela questão, né, da violência doméstica, e Atlas veio para ajudar, e Atlas também teve seus monstros, reencontro com a mãe. Eu entendo, mas eu acho que deveria ter sido um pouco mais. Bom, teve cenas picantes? Teve. Mas o primeiro teve mais. Teve ideia, assim, de superação, de reencontro, de autoconhecimento. Teve. Foi bom? Foi bom, mas podia ter explorado mais. Podia ter explorado um pouquinho mais. Eu senti falta de mais detalhes. Foi bom saber que Atlas decidiu se dar uma nova oportunidade, por exemplo, ao cuidar do irmão, ao aceitar o desafio de ter uma adolescente em casa e ser essa base familiar que o irmão não teve. Foi bom. Hoje em dia muita gente passa por isso. Muitos jovens, muitos adolescentes acabam passando por isso. Tem o seu braço familiar, os avós, tem seu braço familiar, algum irmão, primo, ou até tios, que completa, né, que traz essa leveza, essa base. Mas poderia ter explorado mais, não vou cansar de dizer isso. Então é isso. Esse vídeo é curtinho, porque também o livro não trouxe tanta riqueza de detalhes assim para que eu pudesse trazer mais informações para vocês. É como eu falei, foi mais uma leveza, foi uma parte da história para trazer mais leveza, para trazer um pouco mais de felicidade para a protagonista, para Lily, e entender melhor o que Atlas passou, os desafios que ele passou a enfrentar a partir daí, com um adolescente em casa, agora montando sua própria família, com uma mulher que já veio com cicatrizes, mas que, né, topa refazer a vida com ele, até era o que ela mais desejava, né, também. E eu espero que no próximo vídeo eu possa trazer uma outra história bacana para vocês, e trazendo um pouquinho de análise, no nosso cotidiano, que eu gosto de leituras assim, que nos façam pensar, que traga para a nossa vivência atual e a gente possa refletir um pouco. Beijo!